sempre odiei a escola, até porque eu nunca tive uma boa relação com professores, até mesmo com amigos dentro da classe. Tinha alguns amigos, lógico, né, mas nunca tive uma proximidade muito grande, né. Tanto é que eu nunca passei direto, sempre fiquei de recuperação, ficava numa maçã podre, que era uma fileira, que era mais isolada do resto da sala, que ficava no canto esquerdo da sala e tinha uma distância de uma fileira vazia, que a lógica da professora era o seguinte: ela colocava todos os alunos problemas lá e nomeou aquela fileira de fileira da maçã podre para não contagiar o resto dos alunos. E eu passei anos ali apodrecendo. Eu apodreci assim, nunca vai sair da fileira na escola, na fileira da maçã podre. Eu também, escola ela contribuiu. Nunca foi um lugar muito agradável para mim. Porque eu estudava numa escola, primeiro que ela parecia uma cadeia, né? Depois eu fui ter mais clareza disso. E segundo porque assim, eu era o único cara que ouvia rock and roll, enfim, heavy metal. E a maioria dos meus colegas ouviam ou rap ou samba, enfim, vinham de uma outra criação. Era um colégio ali que tinha nome de militar no bairro do Peruche. E assim, eu não tinha muito isso, assim, eu até, não é que eu gostava de estudar, mas assim, estudar não era um problema pra mim, eu me dava bem, assim, com as matérias e tal. E a única coisa que me aproximava mais dos colegas da escola era o jogo de futebol, enfim, porque eu, da quinta até a oitava, eu sempre fui o goleiro do campeonato, tal, da educação física, que na verdade era assim, tinha um cara, um bedel que dava uma bola pra gente jogar, e aí eles falavam que isso era educação física. Melhor assim até. Mas, e aí eu gostava mais de andar com o pessoal da rua, assim. Eu sempre tive uma vivência muito grande de bairro. E nessa coisa de bairro tinha de tudo, enfim. Gente que tinha até os caras que ouviam rap, enfim, como os moleques, mas no colégio, mas a relação era outra. Enfim, gente que ouvia reggae, que ouvia punk rock e tal, e meio que por aí, mais pela rua, lá pro 12, 13 anos é que começa a aparecer a coisa do punk rock pra mim. Comigo foi... Eu não tive essa relação na rua até porque eu morei muito mais em região central e, sei lá, pelo menos na minha convivência não tinha nenhuma... Não era uma coisa forte a rua. E eu ia muito pro interior, ficava por lá, né? E tinha mais... Até jogava futebol, quer dizer, jogava... entre aspas, né? Me colocavam no gol porque eu tinha uma bola. Então eu ia com o pessoal, levava minha bola e ficava no gol lá. Vai pro gol, deixando não sabe jogar, vai pro gol, né? Não, e como a gente jogava lá, não era assim, a gente não jogava só com garoto, porque não tinha. Então eu jogava com todo o pessoal lá da região, assim, o pessoal que trabalhava lá, os meieiros, Como né? que era a cidade mesmo? Piedade. Os meieiros, né, que planta na terra dos outros, se divide e tal, juntava tudo com os filhos. E eu era garoto e jogava lá, os caras metiam umas bicas, eu até saía correndo para não tomar umas boladas e tal. Não servia para nada, mas daí eu tive uma relação mais forte lá na roça mesmo, assim, no mato, assim, no interior. São Paulo eu não tinha muitas amizades, a não ser um ou outro, até talvez dentro do colégio, só. Nada... Isso ainda no colégio, tipo, até a oitava série, assim? Isso colegial? Até eu entrar na faculdade, eu sempre fui pra lá, assim, não gostava mesmo de ficar em São Paulo. É que eu logo que eu termino esse colégio, que era um colégio municipal, né, só tem até o que eles chamam hoje de ensino médio, aí logo eu começo a estudar à noite, vou trabalhar de office boy e tal, e aí começa a acontecer, pelo menos pra mim, é quando começa a acontecer o punk mesmo. Então nessa vivência assim, meio com o pessoal do bairro, que a gente acabou montando banda e tal, com sujeitos que tinham os apelidos estranhos também, o Canetinha, o Punhetinha e tal, a gente montou o Ácratas, que eu tirei de um livro, que aí o punk aconteceu meio assim, junto com o anarquismo. Eu tirei Ácratas, nome da banda, de um livro sobre anarquismo que um professor de história me emprestou quando eu estava no colegial, que era o Colegial Técnico de Eletrônica, lá na Casa Verde.
Mas comigo não teve... Foi bem diferente, assim, quando eu ainda estudava nesse colégio e tal, na época da 4ª, 5ª série, não me lembro bem, eu tinha um amigo que, assim, ele era um dos poucos amigos próximos meus, né, o Abud, o Adriano. E, assim, era muito engraçado, né, a gente sempre, ele tava meio junto, assim, nas zoeiras que a gente fazia dentro do colégio. Ele tinha um avô que morava com ele, um turcão louco, assim, ele era completamente sem noção, e ele pedia desde os 10 anos pro neto dele passar na banca e comprar umas pornografias, quando ele tava indo pro colégio. Daí o moleque, né, 10 anos que ele chega com um monte de revista pornográfica na aula e começa a apresentar pros amigos. O que a gente fazia, todo mundo, cada um pegava um, ia pro banheiro lá e ficava... Fazer poesia, né? Daí só a gente os poetas. Não, na verdade a gente ficava fazendo leitura dramática. Só os poetas. Só poeta. Cara... Mas era muito engraçado, foi a primeira vez assim que, meu... E ele fazia isso direto, era constante. Tinha o cara da banca até sabia que o vô deu permissão dele comprar, só que ele levava pro colégio. Ele comprava na ida, levava pro vô à noite, né? E era constante. E foi esse rapaz assim que um dia, quando o colégio resolveu fazer que eles tinham aquele projeto de levar a cidadania para as crianças, treinar os garotos para ser cordeirinho, né? E ele comentou assim comigo, falou assim, quando você for votar, que era papel, né, era célula, que era, eu falo assim, ó, escreve isso daqui. Daí ele me mostrou um A dentro de uma bola, assim, aquele azão mesmo riscado, tudo. Daí eu cheguei e falei, o que é isso? Perguntei pra ele, eu falei, tá, vou perguntar pra ele. Enquanto todo mundo falava, escreve Pato Donald, sabe, essas coisas bestas, ele falou, escreve. Daí ele chegou e falou, não, é anarquia, e ele, lógico, ele contou um monte de coisa, assim, que eu não tinha noção, nem sabia, um monte de coisa até errado. Falava que os vietnamitas eram anarquistas, ele misturava com comunista, misturava todo mundo e falava que era anarquia. Mas tudo bem, eu fui lá e coloquei. E aquilo ficou dentro da minha cabeça, assim, né? Ficava, anarquia. Eu falei, porra, que caça é essa? Essa porra aí que, tipo, que ele falou, não tem governo e tal, não sei o quê. E fiquei aquilo, eu falei, pô, acho que eu sou um pouco assim, né? Eu gosto um pouco disso. Comecei a correr atrás. Quando eu descobri que eles eram contra o Estado, a escola e a polícia, eu falei, é isso aí mesmo que eu quero. Daí eu comecei a me fazer perguntando no colégio, conheci uma professora, uma vez que eu perguntei, ela falou, que eu perguntei assim, onde tem anarquista? E ela chegou e falou, os punks. Que ela falou, meu filho até é punk. Aquele, nossa, que legal, né? Deixa eu conhecer seu filho. Eu era tão chato de querer ser contra as coisas, sabe? De falar assim, é um porre, que todo mundo chegava na aula e falava assim, o que você gosta de ouvir? Não gosto de música, porque todo mundo gostava de música, por que eu ia gostar? Eu não gostava, a minha lógica era essa, se todo mundo gosta, por que eu vou gostar? Eu não gosto, então. Daí eu falava, eu brigava com o professor falava assim, o que você gosta de ouvir? Eu falei, não gosto de música. Não é impossível você não gostar, não tem uma que você gosta? Não gosto, não gosto de música, não ouço música, e não ouvia música mesmo, eu ficava... em casa, eu nem lembro o que eu ficava fazendo, eu acho que não fazia nada. Ficava dormindo. Que eu só lembro assim de algumas cenas assim, de eu chegando e falando, não quero mais pra escola, já sei ler e escrever. Porque é muito chato, cara, você ser alfabetizado, é foda. É chato pra caralho. É foda. Mas isso é que você ficava mais, você falou que ficava mais em casa. Muito. Eu chegava da escola direto pra rua. Só depois que eu comecei a trabalhar, e mesmo assim, eu trabalhei um tempo, eu trabalhava de office boy, então eu tinha uma certa liberdade para frequentar tanto o sebo como a galeria, e aí essas coisas foram acontecendo, e até mesmo a questão do visual, assim, porque como eu não metia uniforme mesmo de punk, tipo jaqueta de couro, arrebite, coturno, sempre odiei coturno e tal, eu andava num visual meio skate, que eu andava de skate, então tênis de camurça, calça jeans, moletom. E como eu podia trabalhar de boné, eu sempre cultivava um moicano, que em geral era moicano de dread, porque eu tenho o cabelo, né, todo enrolado e tal, e não dava pra ficar espetando. Mas era com as bandas e com os fanzines também. Eu não sei quando começa a coisa de fanzine, porque pra mim assim, a gente montou eu peguei esse livro, que era que esse professor, que depois eu descobri era um trotskista, ele me emprestou os grandes escritos anarquistas do de Kock e tal. Lembro até hoje que o texto do Oscar Wilde sobre a desobediência que tem nesse livro foi o texto que eu li e falei, nossa, isso aí é do caralho.
coloquei até no fanzine. Aí foi assim, a banda, o Ácratas, fanzine, Comedores de Lixo e assim, tudo de uma vez. E no colégio a gente derrubou o Grêmio que tinha lá, que era dos caras da Uni, botamos a Uni pra correr lá e ficava usando o colégio pra fazer onda, fazer show, tal, papapá, Só que daí já no colégio já só queria saber, enfim, de tocar e usar droga, enfim. Aí repeti 2 vezes o segundo ano e larguei mão de fazer colegial técnico e fui terminar de outro jeito o colegial. Não, eu já... Por exemplo, você não usava mais o visual, assim, skate, como você mesmo está falando. Eu chamo... Não, visual. Veio, mas eu diria que o meu visual era meio peba, né? Que eu andava às vezes de chinelo, tudo, dava bem zoado. Só que eu gostava dos... Quer dizer, na verdade eu não gostava dos rebite, né? Dos rebite que o pessoal enchia naquelas jaquetas de napa, 25 que rasgava, e enche. Eu achava muito feio, parecia aqueles sofás, sabe, de vó, né? Eu não gostava, porque os quadradinhos. Daí eu fiquei meio, sabe, eu falava assim, pô, mas ao mesmo tempo é legal, assim, você ver se fosse uns spikes, assim, umas coisas assim mais pontudas e tal. Mas Spike nem tinha, Spike a gente só via de punk inglês, né? Que os só, Spike, só punk inglês e os caras que tinham grana que viajavam traziam pra cá. Então o que eu fiz? Meu pai, o carro dele é uma obra ambulante, ele é engenheiro, ele mexe muito com isso. Na hora eu vi assim, um monte de parafuso numa caixa que ele tinha, falei, porra, isso é parecido com o Spike. Boa, eu fiz, foi uma coisa bem associação privada, livre. Porra, igualzinho, né? O que eu fiz? Falei assim, pô, agora eu vou colocar uma jaqueta, porque minha jaqueta de napa era plástico, né? Aquelas comprava no mercado que você furava, rasgava inteiro. Daí eu pedi para esse meu pai que ele achou uma, só que tava quebrada, assim, o zíper, tava meio mofado, eu deixei no sol para tirar o mofo, tudo, e era uma boa, assim, né, tal. Couro. De couro mesmo. E comecei a furar e prender uns parafusos, tinha uns parafusos gigantes, assim. Coloquei um, gostei, coloquei outro, gostei, fui prendendo com porca e enchi. A jaqueta inteira ficou com parafuso, botei o cinto, botei coturno, botei andava com os no bolso também, cinta, porque ajudava a passar o tempo também. Era bom também para usar em estilingue, em arma, né, contra polícia e tal. E daí começou, eu andando assim, né, as pessoas por algum motivo começaram a falar, o homem parafuso. O homem dos parafusos até que ficou parafuso. E teve outro grupo também que me chamou de parafuso pelo contrário, pelos pregos que eu tinha. Sorte que não ficou prego, né? É, né? Porque prego ia ser feio, parafuso. Agora o parafuso ainda ficou legal. Mas daí isso pegou, assim, daí eu fiquei mesmo com o parafuso, deixei, eu gostei até do apelido pelo fato de eu odiar que me chamasse pelo meu nome, né? Que sempre achei horrível, todo mundo falava, nossa, mas é tão bonitinho o seu nome. Eu falei, meu, é horrível, Tiago, cara. é tão lindo. Eu não sei nem porque você falou, mas foi um momento meio além de ser um nome cristão, que minha mãe disse, e falava, é um nome tão bonito, é um nome de santo, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei assim, porra, mas é um saco. E além de tudo, eu não pude nem escolher, assim, falar, meu, foi lá, é aquela coisa, sabe, de ser do conto. Minha mãe deu o nome, se não foi eu que dei, por que eu vou gostar? Então eu não gostei e adorei que até, sabe, daí eu fui um pouco mais receptivo até pra ter um apelido e tal. Não é todo mundo chama Thiago, até agora, um parafuso, eu só conheço 2. Eu também só conheço você. Eu também. Ah, por que você conhece 2? Então, eu. Aquele negócio dos movimentos lá da antiglobalização, apesar de ter sido um lugar onde, eu não vou falar que eu não aproveitei, me serviu bastante e tal, mas bom, eu gostei. Mas se tornou uma coisa assim muito insuportável. Tinha muita polícia lá dentro, às vezes tinha mais polícia dentro do que fora fazendo a escolta, sabe, lá dentro, os caras, tudo que você fazia, falavam, meu, vai mear não sei o que lá, você não pode fazer isso, tem que fazer aquilo. Igual aquela garota que chegou no cúmulo de falar, não usem máscara de porco porque isso é especicista, vocês estão denegrindo a imagem do porco. E o cursinho de como fazer manifestação que os caras deram na USP, aula. Que veio umas canadenses, acho que foi o Pablo Hortelato que trouxe essa canadense, e
E aí eu falei, ai, fazer cursinho de manifestação. Aí ela, acostumada com a polícia do Canadá, falou pros idiotas tudo sentar todo pedrado, eu falo bem feito. Eu lembro até hoje. Se fodeu, ele sentando na frente do banco lá, eu falei, eu não vou sentar porra nenhuma. E eu não podia, como eu tinha sido preso no S26, eu não podia ser pego ali de jeito nenhum, porque senão, e aí os caras iam abrir processo mesmo, enfim. Que era a orientação que o advogado lá tinha dado, o Rui. Que pelo menos parece que ele foi legal. Comigo e com os outros caras que foram presos também. Mas aí os caras tudo, não, vamos sentar, a manifestação é pacífica. Meu, tomou bomba. A tropa fechou, cara, foi assim, corredor era um quadradinho polonês pra bater. Quem ficou lá sentado, apanhou sentado. Tomou Quem tentou pedrada. sair, ia pelo corredor polonês tomando cacetada da polícia, né? E aí virou essa coisa de segurança. Ah, fazer a manifestação, avisar, lembra? Ai, tem que avisar. Eles que vai mandavam fazer a protocolo pro município, pra tudo. Era insuportável, cara. Ah, e é aí que começa a pintar, né? Já começando a encher o saco do antiglobalização, acho que aí começa a pintar e entrar na universidade, né? Que a gente, se cruzava do punk, depois lá nas manifestações e voltou a se encontrar na universidade. Como que Quase foi? Você entrou antes de mim, depois. como que foi? Você entrou um ano antes de mim. Porra, foi... foi meio estranho, né? Porque eu nunca gostei, como eu falei, eu não gostava de estudar, odiava a escola. Só que chegou um momento que o fato de eu estar dentro, sabe, de eu ser punk e tal, anarquista, foi aí que eu comecei a estudar mesmo, correr atrás de livro, começar a ler, sabe, correr atrás das coisas. E isso me envolveu bastante e eu comecei a ver, pô, agora eu quero ir pra frente, né, até vou correr atrás de coisas relacionadas ao anarquismo. Foi aí que eu decidi por ciências sociais e foi crucial a escolha da PUC. A escolha da PUC, aliás, foi crucial por causa do anarquismo, que eu sabia que aqui dentro rolava aulas que tinha dentro da grade o anarquismo, né? E conhecia, assim, até o No Sol, de ouvir falar, assim, tinha visto algumas poucas palestras que, sabe, o que fez assim, pô, se eu vou fazer esse curso, pelo menos que eu faça pra alguma coisa que me interesse, né? Porque, isso sempre teve mesmo no punk, né? Essa preocupação com a coisa política. Acho que tanto com o Impatrióticos, que era a banda que você tinha, quanto com o Acratas e tal, tinha essa coisa assim, tem o som, mas tem a coisa política que foi o que fez envolver nos movimentos. Aí pra mim, assim, eu cheguei a prestar História em Assis e não quis ir pra lá. Hoje eu falo, ainda bem, já pensou se eu fosse parar naquele fim de mundo? Ia virar marxista. Provavelmente. Você acha? Acho que não. Bom, teve um amigo meu que foi pra lá e ele virou, que ele era anarquista. Bom, mas enfim. Aí eu sei que a PUC, eu comecei a circular pela PUC e também teve isso, de descobrir que rolava anarquismo dentro da PUC, com o No Sol, que tinha curso regular, né? Daí eu falei, puta, curso da grade, assim, que era só de um semestre inteiro para ler tudo que a gente lia por conta, enfim, né? E poder problematizar isso. E aí eu falei, pô, eu quero estudar na PUC, de qualquer jeito. E aí, no meu caso, eu descobri que enfim, que tinha como, esquema de estudar com bolsa e tal, papapá. E entrei um ano depois, você entrou, mas antes, frequentando as coisas daqui, eu ia até em algumas sessões públicas do No Sol e tal, e eu acho que talvez por essa vivência até no bairro, eu sempre tive uma birra muito grande de cadeia, sabe? Sempre, foi uma coisa que me enchia o saco, e mesmo quando eu tava assim com essa coisa mais do anarquismo, sempre me chamou a atenção essa questão de prisão e tal. E eu lembro que de uma sessão no pátio do museu, que tinha uma discussão, enfim, sobre uns filmes e tal, e uma discussão do Pichote, e aí a Salete falando do Roberto Carlos, né, naquela cena tal da fuga tal, e falando que, ele não fugiu, mas ele não estava preso, né? E aí eu fiquei assim, puta, essa mina é louca, sabe? Ela não pode estar falando isso e tal. E aquilo me transtornou. E depois daquilo, eu comecei a frequentar assim direto. Aí, enfim, eu vendia livro aí na porta da PUC, como eu fui conhecendo as pessoas. E aí eu vi uma possibilidade de um anarquismo que não era mais aquela porra que tinha nos movimentos, tipo, vamos fazer, organizar, criar as regras da manifestação e tal. E aí, sei lá, pra mim a universidade aconteceu dessa maneira.
Você tem um monte, você sempre teve, eu acho que é um arquivo até mais extenso que o meu. Como que você juntava isso aí? Tirando a parte que sua mãe jogou no lixo. Minha mãe jogou no lixo uma grande parte. Uma vez eu fui ter excelente ideia de viajar, ela quis me alegrar e limpar minhas coisas, que ela fez, jogou tudo fora. Acho que talvez por ela ter jogado fora até pelo jeito que eu guardo, né? Ter achado assim, isso tá uma bagunça. Mas não é uma bagunça, assim, eu deixava do jeito mais fácil possível. Como eu não tinha... Não só não tinha, mas eu não gostava, porque era muito feio você deixar empilhado assim os seus arquivos. A maioria era tudo tamanho A4 e outros dobrados. O que você fazia? Se deixava, ia ficar tudo assim, grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno. Ficava horrível de se fazer. E pior ainda de se pegar. Quando você pegava, o que acontecia? Você pegava no meio do grande e caía todos os pequenos. Aí o que eu fiz, eu facilitei, aglutinei tudo por tamanho, deixei os arquivos lá tudo no tamanho correto e nas cores, assim, achar, esse daqui, que até ficava melhor, assim, se não ficava aquela coisa meio arco-íris, né? Como eu sou meio monocromático, então eu deixo as coisas também um pouco assim. Você organiza de um jeito não tão correto, não é uma biblioteca. É uma anti-organização. Não é uma biblioteca lá. Porque, hoje eu sei como tá, isso que importa. Não, porque hoje em dia, os caras, tipo, essa coisa de mexer em arquivo e tal, o nego faz tese, e monta o arquivinho bonitinho e tal. E esse arquivo pessoal é legal por causa disso. O meu também é por tamanho, e eu usava muito caixa de papelão e pastinha com saquinho, sabe? E aí eu separava assim, pelo tamanho, e tinha os originais dos fanzines que eu fiz e as xerox. Tinha muita coisa que eu comecei a juntar e parei, que era de internet. Na época eu não tinha muito acesso fácil, então eu pedia para as pessoas imprimirem para mim e eu guardava na minha caixa. Uma vez eu tentei fazer como você falou, assim, de guardar os negócios no saquinho. Eu pensava, vai durar mais. Mas depois, mano, só de ficar colocando no saquinho, eu falei, isso é um saco, eu mano. tenho umas pastas E parei, assim, cara. Eu falei, nossa, não dá. Toda hora que você vai consultar, pega, olha, que legal, igual. Mano, saco, tirei, parei. Daí eu interrompi, assim. Tá lá no saquinho. Não, mas acho que se alguém mexer não vai entender porra nenhuma, assim, só eu entendo. Os meus nem eu mais entendo, mas também é o mais legal quando você pega a surpresa e vê, você fala, puta, que coisa. E às vezes você lembra do... tema do mestrado de cada um de vocês? Eu estudo as penas alternativas, né, e faço um mapeamento das penas alternativas, dessa justiça, essa microjustiça, que envolve a justiça restaurativa, esse mapeamento a céu aberto das pessoas que dizem que estão soltas, mas todas encarceradas, né, num banco de dados. Eu, depois de ter mudado um pouco o tema, estou estudando as medidas de contenção de liberdade contra a criança e adolescente, principalmente conectada a financiamento de empresas e participação privada junto com o Estado, administração de ONGs e tal. E diante dessa porra toda, dessa prisão a céu aberto, articular assim, sei lá, posso dizer, a insurgência que é o anarco-abolicionismo, enfim, o abolicionismo penal e o conectado ao anarquismo. É isso. Legal. Pra dar um fim na prisão. Esse negócio é legal, até porque se tem uma coisa que eu não entendo hoje em dia nessas coisas dos anarquistas é exatamente por que eles ignoram tanto essa coisa da prisão, sendo que pra mim sempre teve tão claro, desde que eu comecei, tipo, claro. A abolição da prisão e anarquismo não tem tudo a ver. Tudo a ver. E as pessoas ainda lidam com isso. Por isso que o anarquismo hoje é uma bosta, porque os caras ficam brincando de fazer assistência social pros outros e não se inserem numa batalha, sabe? Acho que até a coisa da universidade, pra mim, o que ela abriu, além dessa coisa mais, que eu poderia dizer que é mais de conhecer, que é o que veio com o punk, com as manifestações anti-globalização e tal, que tem um clima, assim, de participar da manifestação, de enfrentar a polícia e tal, mas na universidade apareceu, assim, o sentido mesmo da batalha, sabe? O que é entrar nessa batalha assim, decidido. Não pra ganhar ou pra perder, mas decidido com o que você quer, sabe? Que sei lá, no nosso caso, é arruinar a prisão e que isso, eu sei que pra você, como pra mim, assim, sempre teve muito claro que isso é
é anarquismo, é anarquia, enfim, Fazer anarquia desde do que a gente sempre entendeu por isso, enfim, desde que li os textinhos do Malatesta lá quando eu tinha 14, 15 anos de Mas idade. por isso que é um saco essa coisa do que era, que eu sempre considerei um movimento que se tornou escola doutrinária, né? O pessoal com um bolê de otário fica doutrinando as crianças para elas conhecerem o anarquismo como a solução do mundo. E, meu... daí é igual igreja, por isso que eles Partido querem solução. Comunista, E puta a que solução, pariu. que eu saiba, nós não somos. Agora entrar na batalha é outra coisa, né? É um bando de Acho que é covarde. isso. Tá certo. Valeu. É isso aí. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da Boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da Boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou. Já fui transexual, agora eu não sou mais. Sabe por quê, meu bem? Porque depois que eu fui operada, que eu fui parar lá no Marrocos, eu ganhei um útero. Eu tenho uma filha, eu sou mulher, tá? Hollywood agora não, tá? Não preciso ir na parada, eu já sou a parada. Ih, olha lá! Para tudo!